Se você não sabe a verdade do que aconteceu em todas as manifestações pelo Brasil, você realmente precisa assistir este vídeo. Este é o momento, não devemos ficar calados. Está começando agora o que pode ser a volta do Não Tô Nem Aí. Na semana do dia 17 de junho, teve início o que pode ser a revolução de um país calado, submisso, dominado. Muitos já até nominaram como um fato histórico, sendo que está se tornando realmente. Já até deram o nome de a Revolução de 13. Tudo começou com protestos contra o aumento da tarifa de ônibus em vários estados do país. Inclusive São Paulo, que é o estado que eu vou citar muitas vezes como exemplo, por eu vivenciar os problemas contidos nele. Mas não todo vivencia os problemas contidos no Brasil. Sim, amigos, um aumento de 20 centavos iniciou toda uma revolução. Agora cá pra nós, só 20 centavos? Não! Corrupção ativa, desvio de dinheiro, obras superfaturadas, políticos lucrando excessivamente em cima de taxas e impostos. Esses 20 centavos foram basta, um chega da nossa população, de uma era totalmente desgraçada vivenciada por todos. Vocês ainda acham que é só por 20 centavos? E no decorrer das manifestações que antes eram poucas pessoas, o ato foi tomando proporções maiores. E nos últimos dias de protestos, batemos mais de 1 milhão de manifestantes nas ruas de todo o Brasil. Todos com o mesmo propósito, um Brasil justo, honesto, um país melhor. E com as manifestações tomando proporções maiores, o governo começa a temer a revolta da sua população e ordena ataques da polícia militar, inclusive a tropa de choque, que até então cantavam apenas o hino nacional e gritavam palavras de ordem. Palavras essas a favor de uma mudança. E até então a única mudança que conseguiram foi a mudança da atitude policial, que começaram a jogar gás de pimenta nas pessoas, bomba de efeito moral, balas de borracha, tudo para conter uma revolta da população. E durante tudo isso, toda essa bagunça policial, aconteceu algo que repercutiu o Brasil inteiro. Foi a prisão de um jornalista por ele carregar apenas vinagre. Começaram até a brincar chamando aquele filme de V de Vingança como V de Vinagre. Mas tudo isso só fez a manifestação ganhar mais força e fez com que o governo recuasse a ordem de atacar os manifestantes. Os manifestantes começaram a depredar patrimônios do governo, saquear lojas, destruíram tudo, Câmara dos Vereadores, Prefeitura, até o Palácio do Planalto sofreu muita depredação pelo ato de vandalismo de alguns manifestantes. Sim, mídia televisiva. Alguns manifestantes. Sim, porque as redes de televisão focaram muito, mas muito mais na pequena parcela da manifestação que estava lá só para causar o caos. E não para protestar e mostrar toda a sua indignação com um país corrupto. Enfim, depois de uma semana de protestos, todos os estados que aumentaram as tarifas dos ônibus recuaram e voltaram aos valores anteriores. O povo, após mais de 20 anos desde a última grande manifestação, acordou, cansados de serem manipulados, taxados de imbecis por um governo sem escrúpulos. Precisamos de mais de uma semana para mostrar nem 5% de toda a nossa revolta contra esse governo corrupto. O povo foi às ruas. Mas se você é uma pessoa alienada que não procura outros meios de comunicação para obter informações verdadeiras a não ser a televisão, você só vai saber notícias falsas, sensacionalistas. Mídia essa que não mais produz conteúdo para a massa, e sim manipula tudo para tornar a massa como culpada e o governo como um bonzinho da história toda. Muitos criminosos sim, se infiltraram no meio da manifestação para causar a desordem. Mas como eu disse, foi uma pequena parcela. Mas não devemos nos preocupar com isso, pois os verdadeiros criminosos estão soltos lá em Brasília. Nós ganhamos uma batalha no meio da guerra e não vamos mais ficar calados. O que mais o povo não pode conseguir? Conquistamos uma pequena porcentagem da atenção, do respeito que é nosso por direito dos nossos governadores. E eu torno a repetir, não é hora de ficarmos mais calados. Independente como for, indo às ruas fazendo manifestação, produzindo vídeos, música, textos em blogs, podcasts, enfim, na internet, tudo é livre, não temos censura, podemos falar e ouvir o que quisermos. O importante é nós não sermos limitados em só uma mídia como a televisão, ou só uma mídia como o rádio, e nem só a internet, você tem que ouvir tudo você tem que procurar saber. Se você não acredita tanto na internet, ouça a televisão. E você tem que saber a sua própria verdade. Se você não acredita em nenhuma dessas mídias, vai à rua. Nós temos que procurar todos os meios possíveis para saber as verdades que estão ocorrendo no nosso país. Tudo isso porque precisamos de mais de 100 cidades indo para as ruas, parando as vidas dos brasileiros que trabalhavam não mais para si,
e sim para um governo hipócrita e vagabundo. Após o dia 20, quando foi anunciada a redução da tarifa dos ônibus, aconteceu a última manifestação oficial contra o aumento da tarifa dos ônibus. Essa manifestação, que foi a última, foi para comemorar a redução das tarifas. E agora deram uma pausa necessária das manifestações. Sabe por quê? Porque, como todos sabem, nosso país está cheio de problemas. Mas não podemos misturar as coisas, misturar as manifestações. Por exemplo, nessas manifestações contra o aumento da tarifa de ônibus, não poderíamos, por exemplo, misturar com o caos da saúde pública, que é um outro problema do Brasil. Devemos discutir todos os problemas do Brasil, mas mantendo o foco, porque senão vira manifestação vaga, sem sentido, sem propósito fixo. Espero realmente que tudo isso tome proporções ainda maiores, que as mudanças que estão sendo anunciadas sejam realmente notáveis, e que ano que vem caguem para a Copa do Mundo, que ao invés de descarregarem toda a sua raiva, torcerem, vibrar dentro dos estádios por causa do futebol, vão e descarreguem toda a sua raiva. Lembrem das manifestações que estão ocorrendo hoje, na hora de votar para presidente e governador ano que vem. Descarreguem toda a sua raiva. Vamos acabar com essa palhaçada nas urnas ano que vem. Não sei se essas mudanças que estão sendo anunciadas vão ser notáveis, ou se elas realmente irão acontecer. Mas isso pelo menos é uma luz no fim do túnel, para que os governadores fiquem de olhos abertos, porque a população não está mais dormindo. Foram para as ruas. E os governadores, todos os políticos inúteis desse país, ficaram com o cu trincado quando viram a população se manifestando nas ruas, cansadas de serem taxadas de inúteis por esse Brasil, porque o nosso país não precisa de um governo hipócrita, e sim de esperança. E eu quero agradecer tudo isso que está acontecendo por um simples fato: vocês fizeram conhecer o gosto, o sentimento de ter orgulho da minha pátria, do meu país. Se tudo isso daqui a um tempo pode acabar e eu voltar a odiar o Brasil como eu sempre fiz, pelo menos eu sei e eu vi que o povo é capaz de mudar este país. E eu espero realmente que nós conseguiremos muito mais, e nós vamos conseguir, basta tentarmos. Muito obrigado, nação brasileira. E políticos brasileiros, tomem cuidado, o Brasil vai mudar.